Existem no mercado inúmeras ferramentas para se exercitar a criatividade, para desenvolver a criatividade. Os profissionais do mundo corporativo são os que mais utilizam, startups, empresas, a indústria criativa, mas infelizmente são pouco conhecidas no universo da educação. Quero que assistam esse vídeo já com o pensamento de como aplicar estas ferramentas com crianças e adolescentes para desenvolver a criatividade neles. É preciso criar oportunidade para que eles entendam que não se nasce criativo, se torna um. Vamos conhecer agora alguma dessas ferramentas. Saia do cubo, se expanda, seja um revolucionário da educação. Eu sou Andréa Santaterra e este é o canal Confraria Revolucionária. Se esse conteúdo faz sentido para você, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sino para ser lembrado assim que outro vídeo for publicado. Siga-nos no Instagram, @Confraria Revolucionar. Quem ainda não viu o vídeo em que eu explico o que é a criatividade, quais são as crenças que limitam o nosso processo criativo, como desenvolver o nosso potencial criativo, enfim, dentre outras coisas que eu falo no vídeo. Dá uma olhadinha lá no canal, eu vou deixar o link aqui em cima para vocês acessarem. Assiste lá primeiro, depois venham conhecer as ferramentas. Vamos então às ferramentas. Primeira ferramenta, Scamper. Trata-se de uma ferramenta que pode ser de grande ajuda, tanto no profissional quanto no pessoal. Ela foi desenvolvida pelo Bob Eberle como uma ferramenta para impulsionar a criatividade e o desenvolvimento de novas ideias. O objetivo é facilitar a busca por ideias e resolução de problemas. Esta ferramenta faz isso através das perguntas, que estimulam a criatividade e as habilidades necessárias para resolver os problemas. Scamper é um acrônimo, isso quer dizer que ele é formado pelas iniciais das palavras que formam o método. Essas palavras são verbos de ação que nos ajudam a pensar em perguntas. S. Substituir. Existe alguma forma de eu substituir esta atividade? Existe algum recurso ou material que eu posso usar que pode deixar a minha atividade melhor? Será que eu posso usar esse mesmo material dessa atividade em outra? C. Combinar. Se eu combinar essa ideia dessa atividade com outra totalmente diferente, será que gera uma terceira? O que aconteceria se eu criasse essa terceira atividade? Como posso combinar outros recursos para deixar essa atividade diferente? Mais interativa, mais introspectiva, de repente? A. Adaptar. Será que é possível adaptar a minha ideia para deixar ela melhor? Que adaptações posso fazer nesta atividade para que ela obtenha outra funcionalidade ou atenda outro objetivo? Há outro contexto em que essa atividade pode ser inserida? M. Modificar, maximizar ou minimizar. Esta atividade ou projeto pode ser modificado? De que maneira? Como posso deixar minha atividade menos chata? O que posso incluir na minha atividade? O que posso retirar da minha atividade que está sobrecarregada? P. Pensar em outros usos. Posso usar a minha ideia para outra faixa etária? Será que eu posso aplicá-la em outro contexto, fora da sala? Como minha atividade ficaria se eu a realizasse em um ambiente diferente do que eu imaginei primeiro, lá no início? E. Eliminar. Tem algum detalhe dessa atividade, desse projeto que dá para eliminar? Que não faz a menor diferença se eu tirar? O que posso fazer para simplificar esta atividade? Posso eliminar etapas? Algumas estratégias? Será que está repetitivo? Que elementos eu posso tirar sem perder a qualidade? R. Reverter ou rearranjar. Será que ficaria melhor inverter a ordem das ações? Se eu fizer o oposto da forma que estou pensando, se eu fizer o oposto do que estou fazendo, o que aconteceria? E esta foi a ferramenta Scamper. Vamos à próxima. Mapa mental. O mapa mental pode te ajudar na rotina diária e na identificação de oportunidades. A partir de uma informação central, surgem outras ideias, outras informações,
Organiza os pensamentos, as ideias de forma ordenada, regulada, argumentada e principalmente relacionada. Foi criado na década de 60 por um consultor chamado Tony Buzan. O mapa mental utiliza tanto a linguagem não verbal quanto a verbal. É um resumo que utiliza-se de setas, cores, símbolos, tópicos, frases curtas. O objetivo do mapa mental é organizar as informações de forma visual para facilitar a associação de informações. Business Model Canvas, mais conhecido como simplesmente Canvas, esta ferramenta foi criada pelo Alexandre Osterwalder para planejar. A grande vantagem dessa ferramenta é que ela permite sintetizar todas as ideias apenas em uma página. É uma técnica simples e rápida que possibilita visualizar novas estratégias. Ele garante praticidade e inovação. E aí, você está gostando? Não esquece, deixa o like, compartilha o vídeo, comenta. Você é criativo? Você conhece essas ferramentas? Já usou algumas? Próxima ferramenta. PNI, positivo, negativo e interessante. É uma ferramenta bem simples. Consiste em você pegar a ideia, identificar nela o que ela tem de positivo, o que ela tem de negativo e o que ela tem de ponto que é interessante, que deve ser ressaltado. Positivos, ou seja, são as coisas que mais te agradam naquela ideia. Negativos são as coisas ruins, ou seja, não é agradável. Interessante é aquilo que merece a sua atenção dentro deste contexto. Próxima ferramenta. Brainstorm. Nada mais é do que uma técnica de ideação criada nos anos 40 pelo publicitário Alex Osborne, e que aportuguesado significa tempestade de ideias. Eu tenho uma conhecida que ela se refere a esta ferramenta como sendo toró de parpite. Enfim, ela é utilizada para estimular o surgimento de ideias e de soluções criativas. Ele pode ser individual e pode ser em grupo, o que é mais rico, é mais produtivo. Brainwriting. Esta é uma técnica realizada em grupo, no mínimo de 6 pessoas. Consiste em se reunir em círculo, cada um terá uma folha com algumas divisões, e esta folha circulará entre os participantes. A primeira rodada consiste em cada um escrever 3 ideias relacionadas ao problema. Depois, os participantes devem trocar as folhas com o participante da direita. E este, que já vai pegar uma folha que tem 3 ideias, deverá colocar outras 3 ideias pensadas em cima daquelas que o colega colocou. E faz isso até toda a folha estar completa, ou melhor, até todo mundo ter preenchido todas as folhas. Criada por J. Donald Phillips, é uma técnica que tem como objetivo resolver problemas. Deve ser realizada com um grande número de pessoas, um grupo grande, e eles deverão ser subdivididos. Esses grupos menores deverão discutir ideias para a solução do problema. Mas, atenção, nessa técnica é tudo muito rápido. Não tem uma hora para ficar pensando. A questão aí, o ponto-chave é exatamente isso. A pressão. Criar pressão para estimular o pensamento rápido e intenso. Cada subgrupo deve ter um mediador que vai registrar as ideias. Thinking Hats. Esta ferramenta foi criada por Edouard de Bono, estudioso do pensamento criativo e inovação. Esta ferramenta incentiva o participante a estimular o pensamento lateral para abordar um problema, ou seja, observá-lo de todos os ângulos e de possíveis perspectivas. Consiste em distribuir chapéu colorido. São 6. Cada um tem uma cor e um significado. A cor definirá a personalidade que o usuário deverá adotar ao receber aquele chapéu para analisar as questões. Quem tiver com chapéu branco deve ser neutro e objetivo. Basear-se em fatos e números. Quem estiver com chapéu vermelho tem que se basear na intuição. É uma visão emocional e intuitiva. Quem tiver com chapéu preto deve ser aquele cuidadoso e que age com precaução. Ou seja, é o que vê o negativo.
Quem tiver com chapéu amarelo é o contrário. Ele vai ver as coisas boas, é o que vê o lado positivo, entusiasmado, otimista. Quem estiver com chapéu azul vai ter que agir na calma, na organização das ideias. É bem lúdica essa ferramenta, eu acho que as crianças e adolescentes iam gostar dela. 5 Ws. Os 5 Ws é considerado uma técnica importantíssima para se conseguir informações para começar a pensar nas soluções. Ela constitui uma forma para obter a história completa sobre um assunto. São perguntas que devem ser feitas e respondidas para chegar-se ao fundo da real história, para entender a história. What, o que aconteceu? Who, quem fez isso? When, quando aconteceu isso? Where, onde aconteceu isto? Why, por que aconteceu isto? E alguns autores colocam o 6º W, que não começa com W, começa com H, mas está dentro da lista. How, como isso aconteceu? Cenário ideal consiste em descrever como o problema em questão seria magicamente solucionado, resolvido. Cenário catástrofe baseia-se em imaginar o pior cenário possível para o mesmo problema e que levaria ao extremo das consequências desastrosas. Descritas as diversas situações em cada cenário, deve-se fazer perguntas para cada um deles. No cenário ideal, como posso viabilizar esta solução? Já no cenário catástrofe, deve-se fazer a pergunta inversa. Como posso evitar que estas consequências desastrosas venham a se realizar, a se concretizar? Design Thinking é uma ferramenta baseada no pensamento dos designers. Fazem parte do pacote pesquisas brainstorms, seleção de ideias. Sprint é um método de inovação que tem sido muito usado por startups no Vale do Silício. A vantagem desse processo é que ele possui um atalho poderoso em relação às outras metodologias. Essa ferramenta promete que em 5 dias, ao invés de meses, consegue resolver problemas, testar uma ideia para saber se ela é boa ou não, inovar em projetos, produtos, serviços, encurtando todo o processo. Ele tem etapas a serem seguidas ao longo dos 5 dias. Na segunda, você mapeia a situação. Na terça, você faz esboços de possíveis soluções. Na quarta, você decide. Na quinta, você desenha o protótipo. E na sexta, você testa. Lembre-se que são ferramentas muito utilizadas no mundo corporativo, mas que são perfeitamente adaptáveis a usar no contexto educativo. Uma adaptação aqui, outra ali, perfeitamente praticável. Pesquise, se aprofunde em cada uma dessas ferramentas. Aplique em você, aplique com a sua equipe e depois parte para desenvolver essas habilidades e usar as ferramentas nas crianças e nos adolescentes. Mas lembre-se, ninguém pode dar o que não tem. Então, aprenda, pesquise, se aprofunde. Saia do cubo, se expanda, seja um revolucionário da educação.